O Luva de Pedreiro é um cara sensacional, magnífico. Teve uma grande oportunidade na vida de viralizar na internet. Só que, infelizmente, parece que ficou preso a um contrato milionário e se quebrar, provavelmente irá pagar uma multa absurda. A pergunta que fica é a seguinte: será que realmente dá para o nosso amigo Luva de Pedreiro sair dessa situação, quebrar esse contrato e ficar sem pagar essa multa milionária? Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal voltado à direita e política e nesse vídeo eu vou te explicar tudo isso e dizer se é possível cancelar um tipo de contrato que venha prejudicar em específico uma das partes. O Luva de Pedreiro é um garoto fenomenal, não só no Brasil, mas a nível mundial. É um rapaz que tinha dificuldades para realizar as tarefas básicas do dia a dia e viu na internet a possibilidade maravilhosa de mudar tudo isso. E foi através de um celular simples, básico, que ele viu a grande oportunidade, assim como um grande cobrador de falta vê uma grande chance quando sofre ali uma falta perto da grande área. Aos 45 minutos do segundo tempo, o grande cobrador de falta vê uma grande oportunidade e o Luva de Pedreiro também viu aquela grande oportunidade com um celular simples, básico, para tentar resolver e mudar toda a sua história. O dom e o carisma eram as únicas ferramentas que o Luva de Pedreiro tinha nas mãos. E com isso foi o suficiente para ele ganhar a Bahia, o Brasil e o mundo até. Só que infelizmente, como muitas coisas na vida, acontecem alguns empecilhos e impedimentos. Surgiu na vida do nosso Luva de Pedreiro um grande desafio, que é se livrar de um suposto contrato abusivo. Pelo menos o que vazou na internet é que o contrato aí, para que o Luva venha quebrar esse contrato ou venha rescindir, seria necessário quase 100 milhões de reais, que é realmente assim um valor assustador. Mas a pergunta que fica: será que realmente dá para o Luva de Pedreiro se livrar de toda essa situação, se livrar desse contrato abusivo sem que ele venha tomar um prejuízo, sem que venha pagar esse valor? É sobre isso que eu vou falar e vou te explicar dentro da lei brasileira como é que faz pra gente se livrar de uma cilada dessa, e essa dica serve até para o Luva de Pedreiro. Essa dica pode chegar até a ele. Já aproveita e já se inscreve no canal, isso ajuda demais. Assim você aprende sobre o direito e assim você não cai em algumas armadilhas que aparecem na vida de vez em quando. Como eu já disse, eu sou o Cláudio Pereira e eu vou te explicar dentro das leis brasileiras como é possível se livrar ou se desamarrar de alguns contratos que são abusivos. Existem algumas maneiras, existem alguns tipos de contratos que podem ser cancelados juridicamente ou podem ser simplesmente rescindidos. Contratos com erro, com dolo, coação, estado de perigo, enfim. Para que qualquer contrato seja válido, o objeto precisa ser possível e tem que ser permitido perante a lei brasileira. E também as pessoas têm que ser capazes, tá? Mas a gente não vai entrar nesse detalhe. Eu simplesmente vou contar para você uma história e você vai conseguir compreender. Existem alguns tipos de contrato que podem ser cancelados porque eles contêm um vício na forma de fazer, enfim. Mas você vai conseguir compreender quando eu disser para você. Eu vou contar essa história e você vai conseguir compreender de maneira bem clara. É o seguinte: imagina que você vai à praia com seu filho, seu único filho. Enfim, você vai à praia com a sua família, leva o seu filho, seu único filho, e aí de repente ele decide nadar, você fica observando ele ali na praia, ele nadando, você ali na areia. De repente alguém por algum instante te chama, você começa a conversar e se distrai. Quando você percebe, o seu filho está já um pouco distante, já está praticamente se afogando ali, tendo dificuldades, e a onda levando ele cada vez mais para o fundo do mar, e você fica sem saber o que fazer. Sabe que não vai dar tempo, você sabe que não vai dar tempo você nadar e chegar até lá, e você observa um rapaz com jet ski que está passando naquele exato momento, e aí você fala: por gentileza, salve o meu filho, por favor, eu preciso da sua ajuda, eu não consigo ir até lá. E aí o piloto do jet ski resolve falar para você a seguinte frase: olha, eu salvo seu filho sim, só que eu vou cobrar aí um valor de 100 milhões de reais para poder salvar a vida do seu filho. Afinal de contas, eu estudei, fiz várias preparações e é muito caro ter um jet ski. Não salva a vida do meu filho, eu tenho uma casa que vale 100 milhões, eu tenho uma única casa de família que vale 100 milhões de reais e você salva o meu filho, não tem problema, eu simplesmente vou te pagar, vou dar um jeito. Aí o cara vai e puxa um contrato pra você naquele exato momento e dá um contrato pra você, você assina, ele vai lá com jet ski, salva o seu filho e traz. E aí você tem o seu filho salvo e tem uma dívida pra você pagar pro resto da vida, não só pra você, mas pro seu filho, pro neto do seu filho, enfim, tem uma dívida gigantesca. Só que quanto vale a vida do seu querido filho?
filho, quanto vale a vida do seu familiar mais querido, enfim, quanto vale a vida da pessoa mais importante para você, não tem preço. No entanto, você foi vítima de um contrato abusivo ou de um contrato da qual infelizmente você não tinha uma outra opção e você foi obrigado, coagido a assinar aquele contrato, senão o seu filho infelizmente perderia a vida. E agora? O que fazer? Tem jeito para resolver, para poder sanar essa situação? Sim, as leis brasileiras, o legislador, eles já previram isso, que existem pessoas que têm uma má índole, que existem pessoas que gostam de aproveitar daquele momento onde você está fragilizado, está passando por uma situação muito complicada. Aí o legislador colocou na lei brasileira, no Código Civil, mais conhecido como a Lei 10.406, ele colocou lá algumas razões para que o contrato seja extinto, para que o contrato seja anulado. São elas: dolo, estado de perigo, coação, lesão e erro. E aí você deve estar falando assim, tá, Cláudio, mas o que isso tem a ver? Como é que o Luva, supostamente, tá, dá para poder cancelar esse contrato? Infelizmente, o nosso Luva de Pedreiro estava passando por uma situação muito difícil, não sabia nem o que estava assinando. Não sabia ler e escrever direito, nem ele, nem a mãe, nem o pai dele. E nesse caso, né, para pessoas que têm esse tipo de dificuldade, a própria lei brasileira diz o seguinte. Eu vou ler para vocês e vai aparecer na tela aí vocês vão acompanhar. Código Civil, artigo 157, da lesão. Ocorre lesão quando uma pessoa sob premente necessidade ou por inexperiência se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. E aí, gente, traduzindo essa parte que eu vou ler aqui para vocês é do direito.com. Se vocês quiserem, vocês podem conferir lá. Traduzindo aí o que a lei está dizendo é o seguinte: requisitos da caracterização da lesão: não basta simples desproporção entre a prestação de um negócio jurídico bilateral para caracterizar a lesão. É necessário que essa desproporção seja fruto de uma equivocada apreensão da realidade do lesado, seja causada por simples inexperiência ou premente necessidade. É justamente esse elemento subjetivo que caracteriza a lesão como um vício de consentimento. A lesão caracteriza quando a pessoa, por inexperiência, celebra um contrato ou um negócio jurídico sem ter consciência de que faz um negócio que lhe é prejudicial. Ou seja, gente, lembrando, isso aqui é um trecho do direito.com. Aí vocês podem dar uma olhada lá no site. E aí você deve estar perguntando assim, tá, mas traduzindo, o que isso quer dizer? O que quer dizer é que o contrato pode ser cancelado justamente pelo fato de ser desproporcional. Não tem como você fazer um contrato vendendo uma caneta que custa em média aí R$1, R$2 e cobrar aí 10, 15, 20 milhões de reais por uma caneta. Esse contrato provavelmente vai ser cancelado e assim a gente pode trazer para o nosso exemplo do Luva, que fez aí um contrato com uma pessoa e ele infelizmente nem sabia o que ele estava assinando ali. Ele simplesmente pela necessidade, pela inexperiência assinou. E aí a pergunta, na minha visão, é possível sim cancelar esse contrato e eu espero ardentemente que o Luva, através da ajuda de alguém, possa cancelar esse contrato aí na justiça, ou pelo menos aí cobrar um preço que seja justo. Afinal de contas, como todos sabem aí, o Luva passou por muita dificuldade, mesmo tendo milhões de visualizações. Eu sou o Cláudio Pereira, muitíssimo obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Se gostou do vídeo, já se inscreve no canal. Aqui a gente sempre fala sobre direito e política e é sempre bom você estar sempre atualizado para não cair em armadilhas como essa, que o nosso amigo infelizmente caiu, mas eu tenho fé que ele vai conseguir sim resolver essa situação. Um abraço pro Luva de Pedreiro.